Mas hoje é um desgaste. E eu quero pegar esse desgaste para falar do Luciano, do Caleri e do Zubeldia. Eu quero falar desses três caras aí e eu vou começar. E eu quero que você preste bastante atenção nas minhas palavras, não confunda, porque hoje o Zubeldia vai até receber alguns baitas elogios aqui e eu quero o fim da linha pro Luciano e talvez o fim da linha pro Caleri também. Esse aqui não sei se é o fim da linha, mas eu não aguento mais. Sinceramente, eu não aguento mais algumas coisas que estão acontecendo no São Paulo. Você que discorda de mim, comenta à vontade. Pode discordar tranquilamente, tá? Tá totalmente aberto o canal aí pra você discordar e vai na fé. E você que concorda, comenta aí também. Quando eu olho pra cara do técnico Zubeldia, do Oscar e do Caleri, eu vejo dois caminhos um pouco diferentes aqui agora, tá? O Zubeldia, eu fui um crítico contumaz dele, um crítico fervoroso do trabalho dele por não ver nada, não ver absolutamente nada. Um cara inexperiente, um cara que não tinha o tamanho mesmo pra dirigir o São Paulo. Ele trabalhou em times pequenos, minúsculos, e quando ele chega no São Paulo é uma predileção pelo Luciano, um amor inexplicável por um cara igual o Luciano, um processo de congelamento do Caleri de centroavante, aquilo ninguém mexe, aquilo tá congelado. Não fala no assunto, é tabu, não troca ideia sobre isso. Sabe, e foram coisas assim, essa falta de mudança, a falta de um padrão técnico, tático, lógico, qualquer coisa que seja. 20 dias parado de intertemporada depois da eliminação para o Palmeiras, o time volta pior e não ganha do Sport em casa. Muitas coisas foram me levando a desacreditar plenamente do Zubeldia. Mas, aqui vai um mas. Quando eu olho pra cara do Zubeldia, eu vejo um cara tentando ganhar. Eu vejo um cara que está tentando melhorar. O Zubeldia, ele vem recebendo elogios meus desde o jogo contra o Tadieres. Eu falava bem do Carpini, quando o Carpini colocou 3 zagueiros e o Michel Araújo de ala esquerda, já que ele não tinha lateral. Tive que falar bem. Acreditando ou não, méritos. E o Zubeldia contra o Tadieres, méritos. Tirou nota 10. Ele escalou o time com o Oscar, forçou a barra ali realmente, mas não era o Luciano tartaruga de meia, era o Oscar. Colocou na frente ali o Caleri, que pra mim é um erro, mas é a escolha do técnico, tem que respeitar. Aqui é uma escolha. André Silva, Caleri, você não sabe. Então tudo bem jogar o Caleri. E colocou o Oscar com o Ferreirinha e tá bom pra caramba. O time não toma gol mais. Vocês pararam pra ver que o São Paulo já não toma gol mais? O do Palmeiras foi roubado, aquele gol de pênalti, que não era nem saiu o pênalti, o São Paulo tomou gol. Desde que mudou pra 3 zagueiros, o São Paulo não toma mais gol. Tomou um gol do São Bernardo num pênalti que o Cedric também não fez. Então no time que não toma gols, o acerto do Zubeldia foi esse. Mudou o time pra 3 zagueiros. Teimosias, Oscar de volante contra o Palmeiras, Sabino e não Ferrarese e tal. O Zubeldia foi se remodelando. O Zubeldia foi sim se acertando. O Zubeldia foi sim corrigindo o trampo dele. Foi sim corrigindo. E o Zubeldia hoje, ele me parece um motorista de táxi. Um cara de táxi, sabe dirigir direitinho, sabe? De Uber, de táxi, de ônibus. É um motorista normal, normal de tudo, que deram a Ferrari da Fórmula 1 pra ele. Claro que ele não ia saber dirigir. O São Paulo é uma Ferrari da Fórmula 1. Mas o que ele fez então? Ele foi tentando aprender. Ele foi tentando melhorar. E o que ele tem hoje nas mãos é um Ferrarese junto com o Arboleda e Alan Franco, um Cedric com o Wendel, um time que não toma gols. Não toma gols. Colocou o Alisson, que era o volante que tinha, e acertou com o Marcos Antônio. Melhorou agora o futebol do Marcos Antônio dos tempos pra cá. Não tem mais o Luiz Gustavo por uma grandíssima infelicidade. Que Deus recupere o Luiz Gustavo imediatamente, assim como o Pablo Maia. Mas principalmente o Luiz Gustavo, que a coisa parece ser mais séria. E aí o Zubeldia, ele colocou o que tinha. Faltou realmente o volante e acertou também. Qualquer técnico hoje que perca Oscar e Lucas vai sentir muito. Gerson e Arrascaeta no Flamengo sente muito. Garro e Depay no Corinthians sente muito. Lógico que sente. Então, claro que o Zubeldia também tem essa que perdeu Oscar e Lucas. Culpa dele ou não, perdeu. Sente muito, mas ele acertou tudo. Desde o Tadieres. Quando ele pega o Atlético Mineiro, ele vem e ele acerta tudo. Escalação impecável. Substituições impecáveis. Um cara que eu cansei de pedir fora Zubeldia, hoje eu venho aqui humildemente e elogio, porque eu vi coisa boa. Eu vi coisa certa. Eu vi um cara que está tentando se adaptar ao São Paulo, acho que ele não sabia o que era o Brasil. Eu acho que quando o Zubeldia chegou no São Paulo, ele não sabia o que era o São Paulo, nem o Brasileirão, nem o Brasil. Ele não sabia nada. Agora, ele me parece um cara muito mais ambientado aqui. Me parece um cara que aprendeu algumas coisas. Ah, Juba, mas ele foi expulso de maneira infantil. Será que o Abel Ferreira não faz o que o Zubeldia fez hoje? Todo jogo? Será, vou repetir a pergunta, será que o Abel Ferreira do Palmeiras não faz o que o Zubeldia fez hoje? Todos os jogos? Eu acho que faz.
Então hoje o Zubeldia não era pra ter sido expulso, não senhor. Ah, o Lianco pra mim foi expulso na hora certa. Era pra dar um castigo, Ferreirinha e Lianco, pela cena de quinta série, dá de castigo os dois, põe de castigo virado pra parede, olhando pro elefante na lousa, 5 minutos e volta os dois pro campo. É isso. Mas o Zubeldia foi sacanagem a expulsão dele. A expulsão do Zubeldia foi sacanagem. E eu não sei porque ele tava tão alterado, porque ele estava fazendo tudo certinho. Talvez ele esteja alterado com a pressão que vem do YouTube, da imprensa, da torcida, do campo, tá pressionado. De novo, talvez não era o técnico para estar no São Paulo. Ele está aprendendo. Hoje era o dia para ele estar calminho, sabendo que só ia receber elogios. São Paulo estava muito bem pelo trabalho que ele mesmo vinha fazendo. Então é claro que hoje ele merece elogios e muito, e receba os elogios do meu dia. Elogios justos, na minha opinião. Você mereceu hoje ganhar do Atlético, como mereceu ganhar do Tadieres. E se olharmos o geral, foi ridículo, nosso paulista, foi. Mas na Libertadores estamos muito bem naquela primeira vitória fora de casa do time principal da chave nossa. E no Brasileirão, que foi ridículo contra o Sport, eu espero que o time do São Paulo no Brasileirão seja esse aí. O que pegou o Atlético Mineiro com a correção daquele camisa 10 fajuto, fake, falso, inútil, morto, tartaruga, pelo Oscar. E o Ferreirinha, talvez, pelo Lucas Moura. Hoje, ficou no banco merecidamente por conta do jogo horroroso que fez contra o Tadieres. E ele atrapalha o São Paulo hoje. Não faz um gol, não sei nem desde quando. Além de perder pênalti contra o Sport. E também não joga bola desde que acabou a Copa do Brasil 2023. Tem 1 ano e meio, quase 2 anos que esse cara não joga bola. Pode me corrigir se eu estiver errado. Comenta aí. Caleri joga bola depois da Copa do Brasil? Quando? Quando que ele teve 2 jogos bons seguidos? Ah, tem um jogo que ele fez contra... 2 jogos seguidos, eu quero. Eu quero que você me prove aqui com 2 jogos seguidos que o Caleri jogou bem depois da Copa do Brasil 2023. Nós estamos no meio do ano de 2025, mês 4 de 2025. E o cara não joga bola desde o meio do ano de 2023. Vai fazer 2 anos que esse cara não joga bola. E eu tô esperando aqui 2 jogos seguidos do Caleri, que ele jogou bola no São Paulo. Caleri foi pro banco de reservas merecidamente, na minha opinião ele não aceitou o banco. Porque um chá de banco pra um cara desse é o correto. Ele pode até se recuperar, ele pode voltar melhor. Um chá de banco pra um cara que tem caráter, um chá de banco pra um cara que tem dignidade, um chá de banco pra um cara que quer honrar isso aqui, ó. Que quer honrar isso aqui, um chá de banco pra um cara desse, é benéfico pra ele. Porque ele volta, nós podemos descobrir 2 coisas. Ou que ele precisava de um tempo, ou que a culpa não era dele. Se o André não jogar nada, se o Rian não jogar nada, a culpa não era do Caleri, vamos achar o problema. Então um chá de banco pra um cara desse é benéfico, ele não sabe. Ficar atrapalhando o São Paulo todo o jogo, a torcida humilhando nós aqui, não é bom. Um chá de banco é bom, ele não sabe disso. Entrou. E aí ele pula de cotovelo na cara do cara do Atlético Mineiro e puxa o braço. Ele puxou o braço. Na imagem tá clara, ele vai com a mão aberta. Ele não faz o cotovelo de John Jones com a mão fechada, mas ele vai com a mão aberta e puxa o cotovelo na cara do cara do Atlético. Muito merecida a expulsão. Mas muito, muito, muito merecida. Ah, Juba, não, Zubeldia, a juíza roubou. Zubeldia foi injusto, a expulsão. O Caleri mereceu ser expulso. Com certeza. E ele acabou com o São Paulo. Acabou com a zaga, Arboleda, Lanfranco, Ferrarese, Alisson, o Marcos Antônio. Os caras são iluminados. O Rafael. Os caras são iluminados e abençoados. Não tomamos o gol. Voltamos com o empate, mas o Caleri atrapalhou. Lucas Ferreira, que entrou muito bem, quase fez um gol assim que entrou, o nosso Bruno Henrique aí. E também o Matheus Alves, que entrou para ser o meia que não temos sem o Oscar. E aí o Caleri acabou com os 2 caras também. Então o Caleri hoje, ele acaba com o Zubeldia, com o trabalho do Zubeldia, com a sequência que o Zubeldia poderia ter. Acaba com o Matheus Alves, que poderia também virar o meia do São Paulo na Libertadores sem o Oscar. E ele acaba com o Lucas Ferreira, que virou responsável por ser o único ponta direita do São Paulo. Porque já mandaram embora o Rato, o Eric, o Henrique Carmo foi pra base, só sobrou o Lucas Ferreira. O Caleri acabou com os 3. Acabou com todo mundo, com a sua atitude infantil, canalha, covarde, infantil e irresponsável. Não aceitou ficar no banco de reservas numa semana que ele acaba de declarar para um veículo argentino que ele vai ir embora muito em breve para a Argentina. Que ele prometeu pro vô dele, pra não sei quem, que ele vai ir embora sim. Então ele prometeu já pra família dele. E ele falou agora que ele vai embora em breve pra Argentina. Então, na mesma semana, ele não aceita simplesmente ficar no banco, na hora que ele entra, ele vai expulso.
Acho bem a escalação do Luciano. Eu vou pegar mais pesado que o Caleri, porque eu não tô aguentando o que o Caleri fez hoje. Sinceramente, eu não tô aguentando. Eu juro pra vocês, eu não aceito o que o Caleri fez hoje. O Luciano, ele tinha que ser escalado hoje. Com certeza, ele tinha que ser escalado hoje. Não adianta. Ah, Luciano fora. Luciano não tinha que estar na meia. Ou tinha que ser o Matheus Alves. O Luciano já tá aprovado por A mais B que ele não serve pra meia. Tudo isso eu concordo com vocês. Com tudo isso eu concordo. Agora vamos ponderar aqui. O Luciano ficou no São Paulo folgado. Folgado até agora. Colhendo frutos que ele não plantou. O Luciano era reserva no torneio do título paulista do Crespo. Ele era reserva. O Luciano era reserva na Copa do Brasil do Dorival Júnior que nós conquistamos. Ele foi reserva o tempo todo dos momentos importantes do São Paulo. Mas ele colhe os frutos de ser chamado de jogador mais importante do São Paulo, de ser considerado o artilheiro do São Paulo. Ele colhe frutos que não importam. Ele colhe frutos que ninguém vai comer. Os títulos, ele não participa. Ele participa, ele não ganha. E ele é um cara que joga no São Paulo, deram a 10 pra ele, culpa do Rogério Ceni, Júlio Casares, Belmonte, Muricy, depois Carpini, Zubeldia, todo mundo culpado por dar essa 10 pra ele aí. É um vexame, é uma mancha na história do São Paulo, o Luciano ser o camisa 10 do São Paulo. Quando muito, passando pano, um atacante razoável, que nunca pode jogar com o Caleri. Talvez o Luciano com o André Silva, com o Rian Francisco, com o Brenner, seja melhor? Talvez. Com o Caleri ele já provou, os dois provaram que os dois juntos não andam, não sabem jogar juntos. São péssimos, horrorosos, vexatórios juntos. E isso é um fato. Dito tudo isso, hoje ele tinha que jogar, porque não tinha Oscar, não tinha Lucas Moura. Caleri já estava afastado para o banco de reserva merecidamente. Você acha justo hoje você colocar o Matheus Alves para pegar o Atlético Mineiro em Minas, sendo que o Luciano é o dono da razão, dono da pompa toda ali? Luciano, sim, teve que ser o protagonista hoje e não foi. Teve que provar que não precisamos tanto assim do Lucas e do Oscar e não provou. Luciano merecia hoje sim ser escalado e agora ele merece ser mandado embora do São Paulo porque ele não serve para absolutamente nada. É um jogador ridículo, um jogador morto, um jogador que não aguenta mais andar, um jogador que não tem mais as pernas, ele não consegue andar, ele anda em campo, ele se arrasta em campo, ele é uma vergonha cada vez que ele coloca essa camisa do São Paulo, porque ele tem um séquito de seguidores que ficam aplaudindo tudo e qualquer coisa que ele faça. Aplaudem qualquer atitude pequena, mesquinha, egocêntrica, arrogante, egoísta de um cara desse aí. Um cara que sempre visou por ele. Não importou que ele colocou o Patrick e o Nicão no banco. Não, Patrick e Nicão. Não importou que ele colocou o Rigoni no banco. Não, Rigoni. Não importou que ele colocou o Benítez no banco. Benítez. Não importou que ele colocou o Rames Rodrigues no banco. Rames Rodrigues. Não importou nada. Só que aí quando ele começa a colocar o Oscar de volante e o Lucas Moura de ponta direita, passa a importar, não passa? Não passa a ter um peso 2 a manutenção desse sujeitinho no São Paulo? Esse sujeitinho que esbofeteou o banco de reservas no último jogo e ficou fora na Libertadores merecidamente e já voltou. Mas hoje, eu entendo, Zubeldia, eu também teria escalado ele. Vai lá agora e me prova que você é melhor que o Oscar. Vai lá agora e me prova que você é melhor que o Lucas. Vai lá e me prova que não precisamos do Caleri fazer gols, não, que você é o cara. Vai lá. E ele foi o pior em campo. O pior homem em campo de maneira disparada foi você, Luciano. Então, pra você, Luciano, eu não quero me alongar, me estender com você. Fora Luciano. Estou falando do 10 do meu time, que tem uns caras que chegam aqui, só pega no pé do Luciano, leva pra tua casa. Leva pra sua casa. Tá bom? Pega pra você. No Grêmio não pode voltar, no Fluminense não pode voltar e nem no Corinthians, mas aqui ele ainda dá as cartas com alguns caras aí. Acho que o Zubeldia deve ter acabado. Acho que o Zubeldia... Tomara. Se entrar numa queda de braço hoje, Zubeldia, Caleri e Luciano, torço pro Zubeldia sim. E apoio o Zubeldia sim, pelo menos contra Caleri e Luciano.